Olá, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Frederico e esse vídeo é para compartilhar com vocês mais uma história de parto pelo olhar do obstetra. Eu já tenho um desejo enorme de compartilhar com vocês algumas histórias interessantes. É claro que eu não vou conseguir fazer todas, mas eu tenho muitas histórias guardadas no meu coração. Eu já escrevo sobre elas há um tempo e o desejo é compartilhar com vocês alguns relatos dos nascimentos. Eu sempre vejo as mulheres compartilhando os seus relatos de parto e o que eu recebo de feedback das pacientes é que isso é extremamente positivo para que elas criem as suas próprias histórias e trilhem os seus próprios caminhos. Então, o objetivo desse vídeo é que eu consiga compartilhar com vocês a minha visão do parto, o olhar do outro lado, o olhar da equipe, talvez um pouco mais técnico, mas também com uma linguagem mais compreensiva do que técnica, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar pessoas de todos os tipos, né? Então, a ideia é que vocês consigam utilizar esse material para que vocês entendam, aprendam um pouco mais sobre nascimentos e consigam criar aí um caminho com muita luz para que vocês façam escolhas cada vez mais esclarecidas, cada vez mais lúcidas e que as decisões sejam cada vez mais iluminadas para esse caminho. Esse é o meu objetivo. Bom, para quem acompanhou aí os nossos stories ontem, nós estivemos por quase 30 horas aproximadamente acompanhando o nascimento da Manu. E a Manu era um bebê muito especial, era o terceiro filho de uma família e que tinham outras duas meninas. E essa terceira menininha tinha uma expectativa muito grande no coração da mamãe para um parto normal. Então ela nos procurou na tentativa de ter um parto normal, e esse parto normal que já tinha sido, entre aspas, roubado outras duas vezes anterior. Nas outras duas gravidezes, ela estava em busca de um parto já e tentava esse parto com a equipe que a assistia, e na ocasião da primeira vez houve uma intercorrência. Na verdade, acho que a bolsa rompeu, não me recordo com detalhes, mas que não é o objetivo também, mas aparentemente, acho que, se eu não me engano, a bolsa rompeu e parece que a equipe falou que não tinha como ser parto normal, porque parto a seco não dá. E fica aí a dica que esse é o primeiro mito, que não tem absolutamente nenhuma relação com a via de parto, a bolsa ter rompido ou não, né? Enfim, não é uma contraindicação ao parto normal, por exemplo. E na segunda gestação, ela teve uma gestação muito prolongada. Gestação prolongada é o termo que a gente utiliza para as gestações que passam de 40 semanas, e aí fica inclusive a quebra do segundo mito do vídeo, que é o fato das gestações não poderem passar de 40 semanas. Isso não é verdade. E aí, já prevendo que ela poderia passar de 40 semanas, nós então fizemos uma programação para que a gente começasse algumas intervenções naturais. A gente chama de métodos de indução natural, um pouco mais precoce, porque a gente previa que poderia acontecer dela entrar do trabalho de parto só vir mais tardiamente também. E dito e feito, ela chegou às 41 semanas e nenhum sinal de trabalho de parto. Então nós começamos algumas intervenções naturais, e dessas intervenções cursou com a internação, mas para o final desse período, e para que a gente pudesse fazer a internação para o segmento da indução do parto. Nós então precisamos traçar todo um plano com o casal, e aí desse plano nós partimos direto para a utilização do balão de dilatação cervical, e esse balão tem o objetivo de abrir mecanicamente o colo do útero. E aí, na sequência, caso o trabalho de parto não se desenrole, a gente utilizaria algum método químico que pudesse ser usado no caso dela, que tinha cesariana anterior. Então assim nós fizemos, e
e ela evoluiu super bem. Então ela estava num trabalho de parto muito consciente, o tempo todo muito feliz pelo desenrolar do trabalho de parto. Então ela primeiramente ficou ali algumas horas com o balão, cerca de 8 ou 9 horas aproximadamente, e aí depois ela expulsou ele espontaneamente esse balão, e depois ela rompeu a bolsa algumas horas depois, também espontaneamente, durante os processos das contrações. E aí então as contrações estavam ruins no sentido de intensidade, né, e de frequência. A gente precisava corrigir o padrão de contração para produzir contrações que fossem eficientes para o trabalho de parto. Daí nós lançamos mão de uma indução com ocitocina, e aí nós permanecemos com essa indução com doses muito baixas, muito bem controladas, e essas doses nós íamos aumentando gradativamente até que produzisse um trabalho de parto que a gente considerasse eficaz. E também nós tentamos ao longo do processo diminuir também gradativamente, porque às vezes o trabalho de parto se desenrola e a gente consegue desmamar, que é o que a gente fala, né? E ela, nesse protocolo de desmame, ela evoluiu com contrações ruins, então nós vimos que a gente não ia conseguir desmamar naquela ocasião. Nós resolvemos então manter a ocitocina naquela dose que nós encontramos como a ideal. E aí nós fizemos isso e o segmento continuou. Durante todo o tempo ela esteve sendo observada por métodos que a gente utiliza para avaliar o bem-estar fetal. Esses métodos são exames, e são exames que podem ser feitos durante o trabalho de parto. E aí, nesse trabalho de parto, nós conseguimos estabelecer que o bebê estava com o seu bem-estar fetal garantido, no sentido de todos os sinais que nós conseguimos observar durante o trabalho de parto estavam normais, tanto na mãe quanto no feto. Então, o processo poderia continuar tranquilamente. E assim nós fizemos, até que ela evoluiu para uma alteração do batimento cardíaco cerca de 10 horas depois. E o batimento cardíaco fetal alterar não significa necessariamente que a gente precisa correr e fazer uma cesariana. Nós temos várias condutas a serem tomadas de acordo com o que estiver sendo feito. Então, o primeiro passo é suspender o uso da ocitocina, trocar todo o sistema da punção, hidratar essa mulher e fazer com que a gente consiga buscar um meio que justificasse essa alteração do batimento cardíaco. Então a gente muda o bebê de posição, a gente tenta mudar a mãe de posição, a gente avalia o líquido amniótico quando é possível, a gente avalia a mãe como um todo e a gente avalia alguns critérios do batimento cardíaco fetal. E aí, novamente, nós lançamos mão de exames que podem nos mostrar isso. E neste exame, a princípio, a gente tinha uma alteração que a gente chama de DIP2, que é quando o bebê faz uma alteração do batimento cardíaco logo após o término ou na descida, na diminuição das contrações uterinas, da contração uterina, e permanece por um período específico com esse batimento cardíaco alterado, e depois ele se recupera espontaneamente. E quando nós identificamos isso, nós ainda na busca da causa, nós encontramos, nesse caso, um bebê que estava mal posicionado na pelve da mãe. Através do exame, a gente consegue avaliar a posição que está a cabeça do bebê. E nós identificamos que a cabeça do bebê não estava bem posicionada. Só para que vocês consigam entender, eu tenho aqui um modelo que eu gosto de usar sempre. Vamos ver se consegue ficar lúcido. O bebê sempre encaixa na pelve da mãe sempre não, né? O ideal é que ele encaixe na pelve da mãe com esse topo da cabeça aqui. Por quê? A gente chama de occipito, né? Essa região mais alta aqui da cabecinha do bebê. Porque essa região, se ele encaixar assim na pelve, como a gente chama de fletido, tirar esse bracinho da frente aqui, a gente chama de fletido. Se o bebê estiver com a cabecinha assim, fletida, e encaixar assim na pelve, ele consegue ter o seu menor diâmetro fetal encaixando pela pelve da mãe. Se o bebê está defletido, que é com a cabeça em outras posições, nessa inclinação aqui,
Então, se o bebê está assim ou assim, que é de face, ou até defletido completamente, tem algumas dificuldades, né, para ele passar nesse canal. Então, quando nós identificamos que o bebê não estava completamente fletido, nós no exame físico conseguimos identificar essa região e tentar fazer com que este bebê completasse a rotação dele e fizesse a dobradura, a inclinação da cabeça para a posição certa. A gente consegue fazer isso muitas das vezes, né? E nós reposicionamos, então o bebê pôde encaixar da maneira correta no canal de parto. Então, quando o bebê encaixou corretamente, nós permanecemos ainda por um tempo para conseguir ver se esse bebê ia permanecer bem ou se ele ia continuar tendo alguma alteração, e nesse caso não houve nenhuma alteração e ele permaneceu por mais um tempo. Até que depois ele demonstrou algumas outras alterações do batimento cardíaco isoladamente, e aí nós identificamos que ele estava fazendo um quadro de DIP2. Na verdade, na primeira ocasião não era uma DIP2, na primeira ocasião que nós avaliamos era uma DIP1, onde o bebê tem alteração do batimento cardíaco, mas ainda concomitante com as frequências, com a contração uterina. E aí depois, o que é uma situação um pouco mais importante, ele evoluiu para esse quadro de DIP2, onde tem essas alterações do batimento cardíaco logo após a contração uterina. E aí nós identificamos que não tínhamos mais nenhum recurso para recorrer. Nós tínhamos ainda um colo do útero sem completar a dilatação, o bebê ainda estava alto e ele não havia descido para o canal de parto, para o canal mais estreito. Então ele não estava na via de nascimento onde a gente pudesse fazer um fórceps de alívio, por exemplo, e numa outra oportunidade a gente pode comentar sobre isso, que são os partos instrumentais. Vou trazer para vocês um relato sobre um parto instrumental. E, além disso, nós também fizemos identificamos que não haveria possibilidade de fazer um parto instrumental, de evoluir para um parto instrumental, então nós acabamos decidindo juntos pela cesariana. E o que foi muito legal nesse parto é que você pode pensar, a terceira vez a mulher tentando um parto normal e ela evoluiu de novo para cesariana. O marido até brincou depois e falou, meu amor, não vamos brincar desse negócio de ter parto normal, porque eu acho que isso não é pra gente, porque as 3 vezes alguma coisa aconteceu. E nesse caso especificamente, eu vou tentar colocar aqui na imagem, logo depois da minha fala, uma foto do nascimento do bebê, deste bebê, e nessa foto a gente consegue identificar o que provavelmente ocorreu nesse caso. O bebê tinha o cordão umbilical enrolado no pé, no tornozelo. Então, a gente não sabe por qual motivo, mas o bebê tinha. A gente sabe que pode existir circular de cordão umbilical, né? Quando o cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê. E por mais que isso pode parecer uma coisa absurda, né? Um parto normal nesse caso, não é. Porque o cordão enrolado no pescoço do bebê, ele não é necessariamente uma indicação para cesariana. E nesse caso especificamente, o cordão estava enrolado no pé do bebê. E era um nó tão assim apertado, tão justo. Só para você ter uma ideia, quando nós tiramos o bebê e desenrolamos, o tornozelo tinha a marca certinha do cordão umbilical do bebê. Então, possivelmente, esse bebê estava no processo de descida, tracionando esse cordão, e no tracionar a gente imagina, né, porque a gente não está vendo lá dentro, a gente imagina que pode ter ocorrido o estiramento desse cordão. E esse estiramento faz com que diminua a passagem de fluxo sanguíneo, e aí esse bebê, identificando essa diminuição da passagem do fluxo sanguíneo, ele faz algumas alterações, tanto para nos alertar de que alguma coisa não está legal, como também para ter as suas maneiras de adaptação dentro do útero, né? Igual nós também adaptamos quando estamos em situações de estresse. O bebê também tem a sua capacidade de se adaptar lá dentro. Enfim, a gente acha que essa foi a causa aí das alterações do batimento cardíaco. E foi muito legal, nós ficamos extremamente felizes com esse nascimento. Nós conseguimos manter todo o protocolo de humanização do parto na cesariana, isso é uma prioridade para a gente. E saímos extremamente cansados, porém extremamente felizes, tanto nós como a família também. Bom, então era isso, eu gostaria de compartilhar para vocês que acompanharam conosco esse nascimento, e acaba que depois não consegue saber, né, qual foi o desfecho, e essa é
a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E um grande beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo.